Chegou a hora e a vez de Zack Snyder's Justice League, ou a versão de Liga da Justiça, o mesmo filme Liga da Justiça de 2015, que Zack Snyder fez para o HBO Max, para a plataforma de streaming HBO Max, que é a versão originalmente concebida por ele e tem mais de 4 horas de duração, e a gente vai falar sobre isso aqui agora. Antes, vamos entender um pouco a história, né? Justice League, ou Liga da Justiça, é aquele mesmo filme, sim, que você viu e que vira e mexe tá em exibição aí nos telecines, HBOs da vida, com o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Cyborg e o Aquaman, às voltas com um plano de dominação mundial. Todo plano de vilão é um plano de dominação mundial para destruir o mundo, para passar a mão no mundo, na Terra, do Lobo da Steppe, e que envolve ali as 3 caixas que juntas dariam um poder para ele. Essa é a premissa do filme. A gente se lembra que o Superman havia morrido no filme anterior, no Batman vs Superman, e o Liga da Justiça, quando foi lançado, trazia aí a expectativa da volta do Superman, ou a ressurreição do Superman, e a gente viu que foi exatamente o que aconteceu. Mas o que aconteceu nesse filme? O Zack Snyder, que foi quem concebeu o filme e já havia dirigido outros filmes, né, para a própria DC, para a própria Warner, entre eles o próprio Batman vs Superman, e ele foi retirado, foi afastado em função de um problema familiar, né, uma questão envolvendo a filha dele, que não vem ao caso. E o filme foi entregue para o Joss Whedon que você conhece por ter feito o primeiro Vingadores, por exemplo. O Joss Whedon fez o filme dele. Pegou as filmagens ali do Zack Snyder, fez algumas refilmagens com os atores e fez o filme Joss Whedon, que ele queria fazer. Liga da Justiça foi um dos filmes mais apedrejados da história recente desse universo de super-heróis, principalmente da DC, porque havia uma expectativa muito grande, e a expectativa é a inimiga da perfeição. E havia essa expectativa tão grande que o filme foi apedrejado como poucas vezes vimos na história recente. Eu mesmo fui um dos que não gostou do filme. Não gostei muito do Liga da Justiça. Acho um filme confuso. Não tem aquele appeal de super-heróis que eu particularmente esperava. Então, os fãs conclamaram ao longo dos últimos anos pela versão do Zack Snyder. Que o Zack Snyder fizesse uma versão. Eles diziam que essa versão já existia na Warner e que a Warner só precisava soltar. Então a hashtag Release the Snyder Cut, né? Release the Snyder Cut, foi uma hashtag que rolou. E na verdade a Warner comprou a ideia dos fãs, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre fãs daqui a pouco, e deu dinheiro para o Zack Snyder fazer a sua versão, pegar as filmagens que ele havia feito. Inclusive, se você assistiu o filme, você vai ver que ele concebeu tudo naquele aspect ratio 4:3, não é horizontal em 16:9, ela é quadrada, né, 4:3. O Zack Snyder concebeu assim, e a Warner deu dinheiro para ele chamou os atores de volta, alguns atores, para refazer algumas cenas, e enfim, saiu Zack Snyder's Justice League, com 4 horas de duração no HBO Max. E, para quem não tem HBO Max, né, aqui no Brasil não existe, tá aí disponível para aluguel no Now, no Claro Vídeo, no Google Play e por aí vai. Eu assisti as 4 horas de uma sentada só. E falando em 4 horas, eu me lembro muito quando falamos do filme dos Scorsese, Os Infiltrados. Dos Infiltrados mesmo? Os Infiltrados. Que muita gente falou, é difícil de assistir, 4 horas, não sei o quê, e você tem que partir e tal. Eu não parti Os Infiltrados, até porque eu assisti Os Infiltrados no cinema, em São Paulo, uma das poucas sessões no Brasil desse filme, e não parti também o Justice League, Liga da Justiça, Zack Snyder's Justice League, vamos chamar assim agora,
A não ser pequenas pausas para ir no banheiro, para fazer xixi, pegar uma aguinha, essas coisas, mas assistir as 4 horas de uma enfiada toda, e eu acho que faz a diferença. Por quê? Primeiro que se você partir, é enorme a chance de você não terminar. E aí, eu já vou dizendo que neste vídeo você não vai achar nada elogioso a Zack Snyder's Justice League. Ou talvez algumas coisas, vá. Mas, no geral, eu não gostei. Já vou dizendo. Por quê? Eu não acho que merecia uma versão de 4 horas. Eu acho que a versão do Joss Whedon, que tem problemas, muitos problemas, né? Não é à toa que o filme foi detonado. Eu acho que ela é enxuta. Ela entrega o que deveria entregar. A parte de todos os problemas, né? Ela entrega o que deveria entregar, mas ruim, mas entrega. Quando o Zack Snyder pegou e refez e ele ganhou carta branca para fazer refilmagens, para incluir um novo final, que a gente vai falar sobre isso, ele estendeu muito as histórias. Então tudo que ali, na versão do Joss Whedon de 2 horas, havia sido editado, e eu sou um cara de edição, eu gosto de ver as coisas editadas, o Zack Snyder não edita. Muito pelo contrário, o Zack Snyder, pra quem gosta, eu não gosto, tá? Já vou dizendo. Pra quem gosta daquela estética dele com muitos slows e músicas no fundo, o próprio trailer, tá? Se vocês assistiram ao trailer, o trailer é muito Zack Snyder. É aquelas cenas com slow, e é engraçado você ver cenas do Flash, que é um cara que tem por si só, o personagem, o herói, é um cara que anda rápido, você vê as cenas todas do Flash em slow. Então, aquelas cenas em slow e com músicas no fundo, ele estende muito a história. Não que isso tenha sido de todo ruim, porque você consegue contar melhor as histórias dos personagens, principalmente aqueles que não tinham um filme de origem, como, por exemplo, o Flash e o Cyborg. O do Aquaman veio depois, mas esse é outro papo. Então você consegue contar principalmente a história desses dois, mas principalmente a do Cyborg, que no final das contas ganha uma dimensão maior nessa versão do Zack Snyder. O personagem Cyborg, ele se torna maior, ele é quase que o centro da história ali da Liga da Justiça. Eu acho até que ele ganhou um papel de destaque maior, inclusive. É claro que a aparição do Superman nunca vai ser secundária, né? O Superman é o personagem mais importante, é o mais poderoso, mas eu acho que o Cyborg ganhou um papel de destaque maior até do que eu acho que ele deveria ter, mas para a história faz sentido. Eu não estou entrando muito em spoilers, porque eu não quero discutir aqui se essa primeira parte ou essa segunda parte funcionaram. Inclusive o filme é dividido em várias partes, parte 1, parte 2, tem tudo bem delimitado na tela, até o epílogo, né? São 6 partes, eu acho. O que eu quero discutir é pra quê? Qual a necessidade de se fazer uma Zack Snyder's Justice League version Snyder Cut, whatever, do que massagear o ego do diretor e entregar um pouco de fanservice para os fãs, os die-hard fãs. Aqueles fãs que ficaram atazanando a cabeça da Warner, da DC, ao longo desses anos para que se fizesse essa versão. Não vejo nenhuma necessidade, zero necessidade de fazer isso. Zero. Porque a versão do Zack Snyder é melhor do que a versão do Joss Whedon? Ligeiramente. Mas isso não o torna um filme bom. Essa é a grande questão. Para mim, eu esperava, quando eu vi a história dessa Zack Snyder's Justice League, Snyder Cut, vai. Quando eu vi a história dessa versão, eu imaginava que fosse ser uma coisa completamente diferente, e não é. Com exceção do final, que eu não vou entregar qual é o final. Tem um final ligeiramente diferente, com alguns detalhes diferentes, e ele coloca ganchos para outras possíveis produções. A participação do Coringa é ridícula, cá entre nós. Tá? O Coringa tá só na parte final, eu vou entregar isso. O Coringa tá só na parte final e é ridícula. Não curti mesmo. Achei um desperdício de colocar o personagem, de trazer o personagem de volta e colocar ele ali daquela forma. Então o final tem esse final diferente, né? Tem algumas coisas no final diferente, mas em suma a história segue o mesmo trilho. Então você tem ali o Batman e a Mulher Maravilha
reunindo essa Liga da Justiça, indo atrás ali do Aquaman, do Flash, do Cyborg, ao mesmo tempo em que a gente vê as histórias das caixas maternas sendo contadas, e o Lobo da Steppe atrás dessas caixas, porque isso daria um poder, e a gente vê a introdução do outro vilão, que é o Darkseid, que não estava no filme anterior. Essa sim uma grande diferença. Tudo é uma grande missão do Darkseid que ele delega pro Lobo da Steppe, pro Steppenwolf. Aliás, é impossível ouvir Steppenwolf sem lembrar da banda, né, de Born to Be Wild. Enfim, mas a primeira parte do filme, e a primeira parte do filme dura mais de 2 horas, que são essas histórias desses personagens, é chato, é enfadonho, é longo. Você tem que lutar muito para não dormir. Por quê? A história você já viu lá atrás, você já sabe o que acontece. Conta alguma novidade? Não, você só tem mais detalhes, né? Então, por que você vai fazer um outro filme para contar a mesma história, só com algumas cenas a mais? Eu acho que você teria que mudar plano. Uma diferença fundamental, a cor. Esse filme é bem mais escuro, ele não tem aquela cor que a gente viu lá no outro filme. Ele é escuro, ele é sombrio, né? Isso é pensado do Zack Snyder, mas eu acho que pra mim não faz sentido. Pra mim não fez sentido ele contar essa história, ir lá e retomar a história do Flash, do Cyborg, do Aquaman. Depois a gente viu um filme de origem do Aquaman, então também não faria sentido. Pra mim não fez sentido. Depois, quando a história começa a caminhar, que é a parte... Bom, todo mundo já viu, né? O primeiro Liga da Justiça. Que é a parte do Superman, quando eles trazem o Superman de volta, aí a história começa a caminhar um pouco, mas do mesmo jeito. Então, eles vão pra Rússia, né? Atrás do esconderijo das caixas maternas, o Lobo da Steppe, o Superman aparece, tudo igual. Nem as sequências de ação são diferentes. Isso é que me chamou a atenção. Não tem nenhuma sequência de ação que você fala assim, essa sequência de ação, sim, não estava no outro filme e valeu a pena o filme. Não valeu a pena. Então eu fiquei o tempo todo me perguntando, e cá entre nós eu fiquei olhando no relógio, pensando que horas isso vai acabar. Tem o final? Tem. Surpreendeu? Um pouco. Né? Mas não me deu vontade de assistir um outro filme depois. Essa é a grande questão. Ao usar esse artifício de colocar ali uns ganchos pro final, uns cliffhangers, e não é só um, tá? Eu não vou contar os outros. A ideia é te dar vontade de ver o que vai acontecer lá na frente. A gente nem sabe se vai acontecer alguma coisa lá na frente, porque a Warner ainda não decidiu, principalmente com o Zack Snyder, se vai fazer alguma coisa lá na frente. Um Liga da Justiça 2, muito provavelmente eles devem estar esperando o resultado desse para entender se vale a pena. Mas o fato é que não me deu vontade, né? E aí o intuito desse final, que é te dar vontade de ver alguma coisa a mais, pra mim não valeu. Pra mim ficou na mesma, e eu não tive vontade de ver uma história, mais uma história da Liga da Justiça. Porque se a gente for pegar todos os filmes da DC e da Warner, e é um erro atrás do outro, com raras exceções ali, o primeiro Mulher Maravilha, o Aquaman que eu gosto mais ou menos, mas assim, Batman vs Superman eu detesto, os filmes do Homem de Aço eu detesto, né? Se a gente for pegar toda essa timeline da DC e da Warner, não é pra gente esperar alguma coisa lá na frente. O Zack Snyder, não sei se ele vai querer fazer alguma coisa depois. Eu acho que ele mesmo deve estar esperando os resultados de bilheteria entre aspas, né? Porque não tá nos cinemas. Bilheteria dessa versão, desse Snyder Cut, pra decidir com a Warner se eles vão fazer alguma coisa. Cá entre nós, acho que não precisa. Então, se você veio até esse vídeo esperando um incentivo para você assistir esse Snyder Cut, sinto muito, mas não é aqui que você vai encontrar. Não te dei nenhum incentivo. Acho que a Warner me deve 4 horas da minha vida, né? Eu fiquei relutando até em fazer esse vídeo por 2 dias, já tem 2 dias que eu assisti, porque eu não sabia se eu tinha algo a dizer além disso. Eu nem sei se eu disse algo a mais, nem sei se eu acrescentei, né? Mas o fato é que eu precisava vir aqui e falar para vocês que não comprei a história. Não comprei, não gostei, acho um desperdício de tempo, achei um desperdício de dinheiro da Warner, porque eles deram
dinheiro pro Zack Snyder. Eu fico pensando nos atores. Eles fizeram lá a primeira versão, que seria a versão do Justice League. Depois mudou de diretor. O Joss Whedon convocou. E aí tem aquela famosa cena famosa cena do Superman de apagar o bigode, porque a gente sabe que o Henry Cavill já estava fazendo Missão Impossível, né? Aquele Missão Impossível em que ele tá com bigode, ele teve que voltar para fazer esses reshoots, e aí apagaram digitalmente o bigode dele. E agora tiveram que voltar de novo, ou seja, eles refizeram 2 vezes o filme. Olha, não, Zack Snyder, menos, fãs, menos, vamos baixar a bola um pouco, porque eu tô curioso para ver, inclusive, o resultado de bilheteria, porque acho, não tenho certeza, tá? Acho que vai flopar. Não é um filme que tem interesse geral, não é um Mulher Maravilha, que todo mundo quer ver a Mulher Maravilha, né? Um filme solo da Mulher Maravilha. É um filme que é uma versão estendida de um outro filme que é ruim. Então, para você conseguir atrair muita gente além dessa fanbase da DC, essa fanbase de Zack Snyder, olha, a Warner vai ter que vender isso muito bem, e a se julgar pelo preço que eles estão vendendo aqui no Brasil, R$30 o aluguel, acho que é R$30, olha, não vão conseguir. Então é isso, esse foi o videocast sobre o Snyder Cut de Liga da Justiça. Está disponível aí para quem quiser, para quem se interessou depois desse vídeo todo, no Now, no Google Play e em outros streamings, outros VODs do tipo, por aluguel aqui no Brasil. Para quem está nos Estados Unidos, ele está disponível no HBO Max. E a gente volta a qualquer momento com mais videocasts sobre música, sobre cinema, sobre streamings, sobre literatura, sobre séries, sobre a vida em geral. Um grande abraço.